E aí, meninos, seguindo aí os nossos assuntos, falaremos hoje sobre hebreus, fenícios e persas. Nós vamos trabalhar alguns conceitos iniciais sobre esses povos e depois a gente vai falar especificamente sobre os hebreus. Nas próximas aulas falaremos também sobre fenícios e persas. Mas hoje nós vamos discutir esses conceitos aqui, rapidinho, e depois a gente vai falar sobre os hebreus, para começar esse próximo ponto aí das nossas lições. Os hebreus e os fenícios são povos de origem semítica e os persas de origem indo-europeia. E aí a gente vai entender esses dois termos aqui, ó, semita e indo-europeu. O que é semita? É membro de um dos povos que, segundo a Bíblia, descende de Sem, filho de Noé. Membro de um dos povos da Península Arábica que falam ou falaram línguas semíticas e que são hoje representantes de hebreus, árabes, etíopes e, em termos antigos, também o eram pelos babilônios, assírios, arameus, cananeus, fenícios. Além da língua, possuíam em comum uma religião monoteísta, o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Então aqui é a explicação geral sobre o que significa ser semita. Aí, quem é esse cidadão aqui, o Sem? De acordo com a Bíblia, houve um dilúvio, e aí, depois desse dilúvio, apenas o Noé e a família dele se salvaram. Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Sem gerou os semitas, Cã gerou os camitas e Jafé gerou os jafetistas, né? E aí são vários povos que foram gerados a partir da descendência de Noé. E os povos semitas foram os filhos de Sem. É a explicação que a gente vai ter para esse assunto. Indo-europeu. Esse termo, o que significa? Povos que vieram das proximidades do Mar Negro e do Mar Cáspio para a Europa, Índia e Planalto do Irã. As principais civilizações indo-europeias antigas são a indiana, a persa, a grega e a romana. Certo? Vamos lá. Aqui nós temos a explicação geográfica através de um mapa do que são esses povos. Aqui a gente tem os semitas, que são povos aqui que se originaram aqui na Península Arábica e se espalharam aqui para o Sinai, para Canaã, os fenícios, acádios, toda essa galera que se espalhou por essa área aqui, que inclusive é a área que a gente está estudando, como vocês já viram sobre a Mesopotâmia, crescente fértil, do Egito até aqui a Pérsia. E os povos indo-europeus, que se originaram aqui por essa área e foram se espalhando aqui pela Índia, por essas áreas aqui do Irã, os bálticos, germânicos, aqui, ó, essa parte aqui é aquela parte da Europa que vocês veem muito dos filmes aqui, eles se espalharam por aqui também. Então, indo-europeus, semitas. Seguindo, hebreus. A Bíblia é a referência para entendermos a história do povo hebreu. Está toda lá na Bíblia, numa parte da Bíblia que chama de Pentateuco, que são os 5 livros da Bíblia. Os 5 primeiros livros da Bíblia. Por volta de 1800 a.C., Abraão, que é um personagem da Bíblia, recebeu o chamado de Deus e foi para a Palestina. Aproximadamente 2000 anos, os hebreus, descendentes de Abraão, chegaram à Palestina de novo. Eles viviam organizados em tribos, lideradas por um patriarca. Essas tribos eram lideradas por um patriarca. Patriarca que vem da palavra pai. Viveram em constante conflito pelo domínio da Palestina, que era uma área que já tinha outros povos. A religião dava identidade nacional aos hebreus. O que é identidade nacional, professor? É a camisa da seleção brasileira, que une todo mundo, a identidade nacional para o povo. Eram monoteístas, ou seja, adoravam apenas um Deus, Yahvé, no caso. Sua história é contada no Pentateuco, como eu já disse, a sua língua era o aramaico. E aí a gente vai dizer o seguinte: podemos dividir a história do povo hebreu em 3 momentos: governo dos patriarcas, governo dos juízes e governo dos reis. Seguindo, aqui tá no livro de vocês, na página 144, aquilo que é a antiga Palestina. Todo esse território aqui que vai do Monte Sinai até a Síria é conhecido como a antiga Palestina. E os hebreus, como vocês vão ver que a capital dos hebreus, Jerusalém, eles viviam mais ou menos por essa área aqui, certo? Governo dos patriarcas, que é o primeiro governo aí, dos hebreus. Segundo o Antigo Testamento, Abraão, primeiro patriarca, saiu da cidade de Ur e foi para a Palestina. Seu filho Isaac e seu neto Jacó também foram patriarcas. Jacó teve 12 filhos, e esses 12 filhos deram origem às 12 tribos de Israel. Por volta de 1700 anos antes de Cristo, os hebreus migraram para o Egito devido a uma seca na terra de Canaã.
na Palestina. Lá, Canaã e Palestina são a mesma coisa, só para constar. Lá eles foram escravizados por 400 anos no Egito. E saíram aqui dessa área, foram para o Egito, que é aqui, e foram escravizados aqui por 400 anos. E aí, por volta de 1300 anos antes de Cristo, o povo fugiu do Egito para a Palestina. E esse evento de saída do Egito, fugindo para a Palestina, ficou conhecido como Êxodo. Era dos Juízes, que é o segundo momento histórico deles aí. Quando eles chegaram à Palestina, os hebreus disputaram o território com a galera que já estava lá, certo? Nesse contexto, os chefes militares que se destacaram nesses conflitos ficaram conhecidos como juízes. Então, se eu perguntar para vocês qual foi a origem dos juízes nos hebreus antigos, vocês já sabem o que é. Além de líderes militares, os juízes também eram líderes políticos e espirituais, ou seja, eles concentravam todos os poderes. Eles eram executores, eles executavam, eles tinham poder político, criavam as leis e também eram chefes espirituais, ou seja, os caras mandavam em tudo, digamos assim. Os conflitos contra os povos inimigos unificaram as 12 tribos e essa unidade política foi fortalecida. Nesse contexto, por volta de 1010 a.C., Saul foi proclamado rei dos hebreus, formando um reinado em Israel. Então, eles saíram de uma condição de era dos juízes e dentro desses conflitos que houve uma unidade política, houve um fortalecimento da unidade política, eles terminaram por eleger uma única pessoa para governar eles, no caso um rei. E foi assim que nasceu a monarquia dos hebreus. E aí a gente tem o início da era dos reis. Saul, primeiro rei de Israel, quando a gente fala de hebreus, a mesma coisa de Israel, tá bom? Ele foi substituído por Davi. E esse cidadão, Davi, ele pacificou o território de Jerusalém e essa cidade se tornou a capital do reinado. Após Davi, Israel passou ao comando de Salomão, também, que provavelmente é alguém que vocês conhecem, porque o pessoal na igreja católica e nas igrejas evangélicas falam muito de Salomão. E nesse período houve o apogeu da nação. Apogeu, como eu já falei para vocês, é o melhor período, aquele melhor momento de um povo, o momento mais próspero, mais na área da economia, em todas as áreas. Enfim, com Salomão, os hebreus viveram o seu apogeu. Após o reinado de Salomão, devido aos pesados impostos, as tribos dividiram-se em reinos, o reino de Israel e o reino de Judá. Ou seja, houve um racha. Houve um racha entre as 12 tribos aí. E aí a galera se dividiu. Nesse contexto, por conta dessa divisão, os hebreus eles ficaram vulneráveis. No ano de 721, o rei Sargão II, que é aquele cara que a gente já estudou lá sobre os assírios, ele invadiu o reino de Israel. Em 586, Nabucodonosor, rei da Babilônia, que a gente também já estudou, invadiu o reino de Judá. Nabucodonosor deportou, ou seja, expulsou aquela galera de lá, expulsou os hebreus das terras dele, e como escravos para a Babilônia. Porque, como vocês sabem muito bem, se você perdesse uma guerra, é certeza que você ia ser escravizado, certo? E aí, esse evento de expulsão ficou conhecido como a primeira diáspora hebraica. O que é uma diáspora, professor? Tipo assim, expulsar a galera de algum lugar, é uma diáspora. Expulsar um povo do seu território, isso é uma diáspora, uma saída. Anos mais tarde, Ciro, rei dos persas, conquistou a Babilônia e permitiu a volta dos hebreus. Eles voltaram para a área deles. Após o domínio dos persas, os hebreus eles foram sucessivamente dominados. Eles nunca chegaram a ter poder de novo como eles tinham lá no período do Davi, Salomão. Eles passaram por vários domínios, romanos, macedônios, e aí eles nunca mais tiveram o mesmo poder. Após revoltas contra o domínio romano, no ano de 70 depois de Cristo já, os hebreus foram expulsos da Palestina, ou seja, uma nova expulsão. E essa nova expulsão ficou conhecida aí, obviamente, como Segunda Diáspora Hebraica. Nesse contexto, os hebreus foram espalhados pelo mundo e só voltaram à Palestina agora recentemente em 1948. Ou seja, depois de ser espalhados pelo mundo aí, eles só voltaram depois em 1948, certo? Então, esse é um panorama geral da história dos hebreus. Aqui nós temos o reino de Israel, que é o reino do norte, depois a divisão, e aqui o reino de Judá, que é o reino do sul, certo? Depois que teve aquela divisão lá. Aqui são alguns povos, por exemplo, amonitas, arameus,
filisteus, que eram povos que lutavam contra os hebreus aqui. Então, depois que eles se separaram e houve essa divisão, os hebreus ficaram mais fracos e aí ficou mais fácil dominar eles. Essa aqui é uma imagem que está na página 146 do livro de vocês, tá bom? A gente vai continuar trabalhando com essas imagens. Aqui, falando rapidamente da divisão social dos hebreus. Aquela velha pirâmide que a gente sempre desenha na sala e que agora a gente vai ver pelo computador, que a gente tem visto inclusive sobre os egípcios, assírios. Toda a sociedade vai ter esse tipo de pirâmide para vocês darem uma olhada. Essa pirâmide está disponível para vocês na página 144 do livro. E, como vocês sabem muito bem, a galera mais pobre, os escravos, sempre fica embaixo, né? E eles também sempre são a maioria da população. Pastores, escravos e camponeses. Pastores eram o quê? Não é esses pastores de igreja de hoje, não. Pastor, nesse período aqui, é o pessoal que cuidava de ovelhas, que cuidava de rebanhos em geral. Os pastores, escravos e camponeses ficavam aqui na base da sociedade hebraica, da sociedade israelita, judaica. Esses três nomes servem para o mesmo povo, tá bom? Nessa classe aqui, nessa classe intermediária, vão ficar os burocratas e os comerciantes. Não ficava nem muito em cima, nem muito embaixo. Uma galera que tinha uma vida mais ou menos estável ali, digamos assim. E para terminar, no topo da pirâmide social ficava a família real, ou seja, o rei e a galera em torno dele ali, os parentes dele, os fazendeiros, ou seja, aquela galera que tinha terras, que tinha posse de muitas terras, e os sacerdotes. O que eram os sacerdotes? Era o pessoal que cuidava da parte religiosa de Israel, digamos assim. Justamente isso. Era como hoje em dia a gente tem padres, a gente tem pastores, e nessa época eram os sacerdotes, digamos assim. Então, aqui nós temos a divisão social do povo hebreu, certo? E aí se eu perguntar para vocês, explique qual era a divisão social do povo hebreu, vocês vão saber. Explique por que os hebreus chegaram ao fim. Aí vocês vão dizer, depois da divisão que ocorreu, o povo ficou fraco, e aí sofreu diversas invasões e foi dominado por diversos povos. Outra pergunta aqui, se eu perguntar para vocês, qual foi a origem dos juízes entre os hebreus? Vocês vão dizer que eram chefes militares que se destacaram nos conflitos contra os cananeus. Terra de Canaã e Palestina é a mesma coisa, tá bom? Outra coisa que também, se eu usar a palavra hebreus, israelitas, judeus, a gente também está se referindo ao mesmo povo, tá bom? Não esqueçam disso. Se eu perguntar para vocês o que foi o Êxodo, vocês vão dizer que foi o período em que o povo hebreu fugiu do Egito rumo ao território da Palestina, tá bom? Deixa eu ver se tem mais slide aqui. Não tem. Aí, esse território aqui, lembrando para vocês, é o território que eu estou explicando sobre a Palestina, tá bom? Deixa eu ver se eu encontro aqui esse território menor no outro mapa. Tá aqui. Aqui a gente tem o Egito antigo, que a gente já explicou sobre o Egito. Aqui a gente tem a Mesopotâmia, que aqui o rio Eufrates, o rio Tigre. Por mais ou menos por essa área aqui a gente teve os babilônios. Aqui a gente tem o Império Assírio. E agora aqui a gente tem o Egito Antigo. E agora a gente está estudando sobre os hebreus que ficavam nessa área aqui. Está aqui Jerusalém, que é a capital deles, certo? Então, espero que vocês tenham se localizado no mapa. Como sempre, vai ficar uma atividade para vocês aí. Então, um abraço a todos.